Você sabia que Napoleon Hill, o gênio que desvendou os segredos das pessoas mais bem-sucedidas de sua época, descobriu que em apenas 90 dias você pode se tornar uma versão de si mesmo tão poderosa que nem se reconhece? A chave, segundo Napoleon Hill, não é esperar o momento perfeito ou querer mudanças. Trata-se de tomar a decisão de agir com disciplina feroz e clareza absoluta durante 90 dias consecutivos. Hill observou que as pessoas que construíram impérios não confiaram na sorte ou nas circunstâncias. Eles estavam confiantes de que poderiam moldar o seu destino através de decisões bem pensadas e ações consistentes. Essa jornada não se trata de fazer grandes gestos de uma só vez, mas de construir uma cadeia de pequenas ações diárias que, quando acumuladas, vão te transformar em alguém novo. 90 dias não é um número arbitrário. Hill sabia que esse período seria suficiente para mudar seus hábitos, fortalecer sua mente e alinhar sua vida com um propósito maior. Mas para conseguir isso, é preciso comprometer-se totalmente, sem desculpas, sem atalhos e sem recuar. É uma guerra contra a mediocridade, contra as dúvidas que o impedem, contra uma versão de si mesmo que se contenta com menos do que você pode ser. Você está pronto para queimar as pontes que o conectam ao seu antigo eu e construir um novo caminho para a grandeza? Antes de prosseguir, vamos fazer um pacto. Se você é fiel à sabedoria de Napoleon Hill, se quer conviver com a intensidade de quem mudou o mundo, mostre que é um verdadeiro seguidor de seu legado. Quantos de nós decidiremos por estes 90 dias de transformação absoluta? Cadastre-se agora e junte-se a uma comunidade de criadores de destinos que nunca desistem de nada. Vamos lá, me mostre que você está comigo e com Hill nessa missão. A filosofia de Napoleon Hill baseia-se num princípio básico: a sua mente é a arquiteta da sua realidade. Ele descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas não apenas agiam com propósito, mas também treinavam suas mentes para ver cada desafio como uma oportunidade. Nos próximos 90 dias, seu primeiro compromisso inspirado em Hill será dedicar 1 hora por dia ao fortalecimento da mente. Isso não significa consumir conteúdo à toa ou se perder em distrações digitais. Trata-se de alimentar seu cérebro com ideias que o elevam. Leia livros que o desafiem, como textos filosóficos práticos ou biografias de líderes que superaram as adversidades. Reflita sobre suas ações diárias, anote cuidadosamente seus objetivos e crie afirmações que reforçarão sua nova identidade. Hill ensinou que o que você coloca em sua mente determina o que você projeta para o mundo. Se você encher sua cabeça de barulho, sua vida será um caos. Mas se você preenchê-lo com propósito, sua vida se tornará uma obra-prima. Imagine que todos os dias neste horário você instalasse em seu cérebro um novo sistema operacional que o tornaria mais estratégico e mais confiante. Depois de 90 dias, você terá acumulado mais de 90 horas de desenvolvimento mental, um investimento que nenhum dinheiro pode comprar. O segundo pilar, de acordo com a sabedoria de Napoleon Hill, é o seu corpo. Ele entendeu que a mente e o corpo estão conectados. Um corpo fraco limita uma mente forte. Nos próximos 90 dias, comprometa-se com o treinamento físico por pelo menos 30 minutos por dia e, de preferência, até 60. Você não precisa de uma academia sofisticada ou de equipamentos caros. Você precisa de vontade. Corra, levante pesos, pratique yoga, caminhe intensamente, mas continue andando. Hill observou que homens como Theodore Roosevelt, que superou problemas de saúde para se tornar um líder impressionante, usaram o exercício como forma de desenvolver disciplina e resiliência. Este compromisso não é apenas estético. É uma questão de energia, é uma questão de clareza, é uma questão de transformar o seu corpo num veículo que apoia as suas ambições. Cada gota de suor é um voto na sua nova identidade e um lembrete de que você prefere o esforço ao conforto. Ao final desses 90 dias, você não apenas se sentirá mais forte, você caminhará com uma presença que transmite poder sem a necessidade de palavras. O terceiro pilar é a sua missão, o cerne da filosofia de Napoleon Hill.
Ele ensinou que sem um objetivo claro, seus esforços serão enfraquecidos. Nos próximos 90 dias, você passará pelo menos 90 minutos por dia trabalhando no seu sonho, no seu chamado, naquilo que te faz acordar com fogo no peito. Se você é um artista, crie. Se você é empreendedor, construa. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, aproveite esse tempo para explorá-la. Leia, escreva, experimente, mas não fique parado. Hill insistiu que a ação cria clareza. Não espere a inspiração surgir, vá e encontre-a. Esses 90 minutos são sagrados, sem distrações, sem redes sociais, sem interrupções. Imagine que todos os dias você acrescenta um tijolo à construção do seu futuro. Depois de 90 dias, você terá dedicado mais de 135 horas à sua missão. E esse é um valor que pode fazer a diferença entre seus sonhos e seus sucessos. Hill viu isso em pessoas como John D. Rockefeller, cuja obsessão por sistemas de construção fez dele um titã. Sua missão não precisa ser perfeita, mas tem que ser sua, e você tem que persegui-la com uma intensidade que assuste a mediocridade. O quarto pilar, inspirado em Napoleon Hill, é a quietude. Hill acreditava que em um mundo barulhento, a capacidade de se acalmar era um superpoder. Todos os dias, durante 10 a 20 minutos, você ficará sentado absolutamente imóvel. Sem telefone, sem música, sem estímulos. Só você, sua respiração e seus pensamentos. Pode ser meditação, um passeio na natureza ou simplesmente sentar em uma cadeira e observar sua mente. Hill sabia que a quietude não era uma perda de tempo. É aqui que as ideias se cristalizam, onde o estresse desaparece e onde você recupera o controle sobre o seu mundo interior. Em entrevistas com líderes como Alexander Graham, Bell Hill observou que grandes pensadores valorizam momentos de silêncio que lhes permitem concentrar-se nos seus objetivos. A princípio, você sentirá resistência. Sua mente vai querer escapar do caos. Mas fique. Observe seus pensamentos sem julgá-los. Deixe-os passar. Com o tempo, essa prática lhe proporcionará uma clareza que mudará suas decisões. Ao final dos 90 dias, você terá acumulado até 30 horas de quietude, o espaço no qual nascerá a sua versão mais centrada. O quinto pilar, talvez o mais importante segundo Napoleon Hill, é o compromisso inegociável. Hill ensinou que o sucesso não é um problema de talento, mas de consistência. Durante esses 90 dias, você não negociará consigo mesmo. Não haverá dias de folga, porque você se sente cansado. Não haverá desculpas, porque o tempo não está perfeito. Não haverá pausas, porque você fez o suficiente. Esse compromisso é um contrato sagrado consigo mesmo, uma promessa de que você cumprirá o que prometeu, independentemente das circunstâncias. Hill observou que homens como Abraham Lincoln, que enfrentaram inúmeros reveses antes de liderar, já na ação nunca se permitiram desistir. Se você falhar um dia, dobre seu esforço no dia seguinte, mas nunca deixe a fraqueza vencer. Seu personagem é formado neste pilar, onde a voz que diz "pare" é silenciada pela voz que diz "continue". Cada vez que você se submete, você ensina ao seu subconsciente que sua palavra é lei. Depois de 90 dias, esse compromisso mudará não só seus hábitos, mas também sua autoconfiança. Agora vamos ver como estruturar esses 90 dias para maximizar a transformação, seguindo a sabedoria de Napoleão Hill. Hill enfatizou que o meio ambiente é tão importante quanto a ação. Você não pode construir uma vida extraordinária num espaço caótico. Durante estes 90 dias, limpe seu ambiente físico e mental. Organize seu quarto, mesa e telefone. Remova aplicativos que distraem. Silencie notificações e reduza o tempo gasto em conversas ociosas. Hill sabia que pessoas como Andrew Carnegie criaram um ambiente que fortaleceu seu foco. Seu espaço deve ser um templo de disciplina, um lugar que irá lembrá-lo de sua missão toda vez que você olhar para ele. Se você trabalha na cama ou com a TV ligada em segundo plano, você sabotará seu progresso. Crie um espaço onde reine a transparência, onde cada objeto e cada hábito apoiem,
a sua transformação. Esse ato, apesar de simples, envia uma mensagem poderosa à sua mente. Isso é sério, isso é real. Além disso, Hill enfatizou a importância da conservação de energia. Durante esses 90 dias, fique longe de pessoas e atividades que esgotam suas forças. Não se trata de ser egoísta, mas de pensamento estratégico. Hill aprendeu com líderes como Charles Schwab que grandes homens cercam seu tempo de pessoas que os inspiram e não de pessoas que os esgotam. Avalie seus relacionamentos. Quem te levanta? Quem está impedindo você? Seja implacável ao estabelecer limites. Se alguém constantemente o arrasta para dramas ou dúvidas, limite o acesso dele à sua vida. Sua energia é um recurso limitado e durante esses 90 dias, cada gota deve ser destinada ao seu desenvolvimento. Hill diria que você não pode construir um império se desperdiçar suas forças em batalhas triviais. Outro aspecto importante, segundo Napoleon Hill, é a eliminação de hábitos que entorpecem a mente. Durante esses 90 dias, considere reduzir ou eliminar o consumo de álcool, o excesso de cafeína ou qualquer substância que interfira na sua clareza. Hill observou que os líderes mais eficazes mantinham as suas mentes afiadas e livres de interferências químicas. A ideia não é privá-lo para sempre, mas sim dar-lhe uma vantagem neste período crítico. Por exemplo, o álcool pode parecer uma forma de relaxar, mas na verdade perturba o sono, reduz a concentração e enfraquece a determinação. Imagine treinar para uma batalha mental. Cada decisão deve fortalecê-lo e não enfraquecê-lo. Hill diria: se você deseja resultados extraordinários, faça sacrifícios extraordinários. Se você gostou deste vídeo, clique em inscrever-se agora. É grátis e você não tem desculpa para não se juntar a uma comunidade que quer viver a vida ao máximo do jeito de Napoleão Hill. Vá em frente, mostre que você está disposto a agir como se tudo estivesse a seu favor. Agora vamos falar sobre como enfrentar momentos de resistência, tema discutido detalhadamente por Napoleon Hill. Ele sabia que o caminho para o sucesso estava cheio de obstáculos internos, não apenas externos. Por volta do 7º ou 10º dia, você sentirá uma parede. A excitação inicial desaparecerá e sua mente começará a sussurrar desculpas. Descanse hoje. Não é tão importante assim. Você pode voltar amanhã. Hill ensinou que este é o momento em que o seu comprometimento é testado. Não lute contra essa resistência com força bruta. Supere isso com consistência silenciosa. Cada vez que você decide agir apesar da dúvida, você cria um novo ritmo em sua mente que diz: eu cumpro. Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, que perseverou em milhares de experimentos fracassados porque sabia que cada tentativa o aproximava de seu objetivo. Ao sentir aquela parede, respire fundo, lembre-se do seu objetivo e faça o trabalho. Você não precisa se sentir inspirado. Você deve manter sua palavra. Por volta do dia 30, você ficará cara a cara com a segunda parede mais sutil, mas igualmente perigosa: o tédio. A rotina se tornará monótona e você não verá resultados imediatos. Hill alertou que neste momento muitos desistem, não por dor, mas por impaciência. Mas ele também sabia que a grandeza vem da repetição, da disciplina de seguir em frente quando ninguém está aplaudindo. Imagine plantar uma semente. Você não vê a árvore por um mês, mas cada dia de cuidado a torna mais forte sob a superfície. Hill diria a você: confie no processo. Ative seu sistema, estabeleça seus hábitos, pois a mudança está acontecendo, mesmo que você ainda não veja. Nesta fase, sua mente aprende a encontrar satisfação no esforço, em vez de recompensa imediata. Ao superar esse muro, você se torna alguém que não depende das emoções para seguir em frente. De acordo com Napoleon Hill, no 60º dia, você começará a notar uma mudança profunda. Seus hábitos não serão mais um problema. Eles farão parte de você. Você acordará com clareza como nunca antes, tomará decisões com mais confiança e sua energia será diferente. Hill explicou que este é o momento em que o seu subconsciente começa a aceitar a sua nova identidade.
Você não tenta ser disciplinado, você é disciplinado. Você não está perseguindo objetivos, você vive de acordo com seus padrões. Esta mudança não é barulhenta nem dramática. Ele é quieto, poderoso, verdadeiro. Hill viu isso em líderes como Henry Ford, cuja obsessão pela melhoria contínua o levou a revolucionar as indústrias. Use esta fase para fortalecer seus sistemas, corrigir o que não está funcionando, mas nunca parar. Você está na metade do caminho e o impulso que construiu é seu maior aliado. Agora vamos falar sobre a importância da visualização, técnica, que Napoleon Hill considerava essencial. Ele ensinou que a mente não distingue entre o que você imagina vividamente e o que é real. Durante esses 90 dias, reserve um tempo todos os dias para visualizar detalhadamente seu sucesso. Feche os olhos e imagine o momento em que você atinge seu objetivo. Como você se sente? O que você vê ao seu redor? O que você ouve? Hill aprendeu isso com pessoas como Alexander Graham Bell, que visualizou suas invenções antes de construí-las. Esta prática não é fantasia, é programação mental. Ao visualizar seu sucesso, você dá ao seu subconsciente um objetivo claro e ele trabalhará incansavelmente para chegar lá. Faça isso antes de dormir ou no seu tempo livre e você notará como suas decisões diárias se alinham com essa visão. Hill prometeu que a visualização constante transforma sonhos em planos e planos em realidade. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é o gerenciamento do tempo, recurso que ele considerava mais valioso que o dinheiro. Durante esses 90 dias, trate cada hora como um investimento no seu futuro. Hill observou que grandes líderes como John D. Rockefeller foram implacáveis em relação à sua época. Não o desperdiçaram em atividades que não os aproximassem dos seus objetivos. Crie uma programação diária que priorize os 5 pilares: mente, corpo, missão, paz e compromisso. Para manter o foco, use ferramentas como calendário ou lista de tarefas. Hill lhe diria: não deixe o dia controlar você. Você controla o dia. Se uma ação não o aproxima da sua visão, elimine-a sem hesitação. Ao final dos 90 dias, você terá dedicado mais de 2.000 horas à sua transformação. É um esforço que poucos estão dispostos a fazer, mas que o separará dos demais. Agora vamos falar sobre a importância da autoestima, hábito que Napoleon Hill recomendou para se manter no caminho certo. Reserve alguns minutos por semana para verificar seu progresso. Você cumpriu seus 5 pilares? Onde você falhou? O que você pode melhorar? Hill aprendeu com líderes como Charles Schwab que a melhoria contínua exige uma honestidade brutal. Não se culpe pelos seus erros. Use-os como dados para ajustar o sistema. Registre seus pensamentos e use essas lições para fortalecer seu compromisso. Hill ensinou que um homem que não se julga está fadado a repetir seus fracassos. Esta prática o ajudará a atingir seu objetivo e a ver como, passo a passo, você está se tornando a pessoa que sonhou no primeiro dia. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é a criação de um sistema de recompensas. Ele sabia que a disciplina era necessária, mas também entendia que o cérebro responde ao reforço positivo. Durante esses 90 dias, estabeleça pequenas recompensas por atingir suas metas semanais. Por exemplo, se você praticar os 5 pilares continuamente durante 7 dias, descanse um pouco, leia um novo livro ou faça uma atividade que você goste. Hill percebeu que pessoas como Thomas Edison usavam pequenas vitórias para se manterem motivadas. Essas recompensas não devem sabotar o seu progresso. Escolha algo que melhore o seu desenvolvimento e não o distraia. Hill diria: comemore o esforço, não o resultado, porque é o esforço que transforma você. Agora vamos falar sobre a importância da paciência, um princípio que Napoleon Hill considerou essencial. Ele sabia que o sucesso não vem da noite para o dia e que a impaciência é inimiga do progresso. Haverá momentos durante esses 90 dias em que você sentirá que não está se movendo rápido o suficiente. Hill diria a você: confie no processo. Cada ação diária é um investimento que acumula juros ao longo do tempo. Ele viu isso em homens como Abraham Lincoln, que enfrentaram décadas de fracasso antes de alcançar a grandeza.
Paciência não é passividade. É a força para continuar quando os resultados ainda não são visíveis. Concentre-se na visão, não no relógio. E lembre-se que a cada dia você está mais perto do seu objetivo. Outro princípio poderoso de Napoleon Hill é a criação de um legado. Ele ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo que você alcança para si mesmo, mas pelo impacto que causa nos outros. Durante esses 90 dias, pense em como suas ações podem inspirar as pessoas ao seu redor, como você pode usar sua transformação para ajudar outras pessoas. Hill observou que líderes como Andrew Carnegie não apenas construíram riqueza, mas criaram sistemas para elevar as gerações futuras. Compartilhe seu progresso com alguém que possa se beneficiar, lhe ensinar uma lição que você aprendeu ou simplesmente viver de uma forma que motive os outros a buscarem a excelência. Hill diria a você: um homem não é grande pelo que tem, mas pelo que dá. Agora vamos falar sobre a importância da adaptabilidade, um princípio que Napoleon Hill valorizava muito. Ele sabia que o caminho para o sucesso não era fácil e que os obstáculos exigiam flexibilidade. Durante esses 90 dias ocorrerão acontecimentos inesperados, um dia agitado, uma emergência, uma mudança de planos. Hill ensinaria você a se adaptar sem desistir. Se você não conseguir completar sua missão de 90 minutos em um dia, faça-a à noite. Se você não pode treinar ao ar livre, faça seus exercícios em casa. Adaptabilidade não é desculpa para a preguiça. É a capacidade de encontrar soluções sem perder o rumo. Hill viu isso em pessoas como Henry Ford, que adaptaram suas estratégias sem sacrificar sua visão. Seja firme no seu compromisso, mas flexível na sua execução, e nunca deixe que um obstáculo o impeça. Outro aspecto importante, segundo Napoleon Hill, é a eliminação de hábitos que entorpecem a mente. Durante esses 90 dias, considere reduzir ou eliminar o consumo de álcool, o excesso de cafeína ou qualquer substância que interfira na sua clareza. Hill observou que os líderes mais eficazes mantinham as suas mentes afiadas e livres de interferências químicas. A ideia não é privá-lo para sempre, mas sim dar-lhe uma vantagem neste período crítico. Por exemplo, o álcool pode parecer uma forma de relaxar, mas na verdade perturba o sono, reduz a concentração e enfraquece a determinação. Imagine treinar para uma batalha mental. Cada decisão deve fortalecê-lo e não enfraquecê-lo. Hill diria: se você deseja resultados extraordinários, faça sacrifícios extraordinários. Se você gostou deste vídeo, clique em inscrever-se agora. É grátis e você não tem desculpa para não se juntar a uma comunidade que quer viver a vida ao máximo do jeito de Napoleon Hill. Vá em frente, mostre que você está disposto a agir como se tudo estivesse a seu favor. Agora vamos falar sobre como enfrentar momentos de resistência, tema discutido detalhadamente por Napoleon Hill. Ele sabia que o caminho para o sucesso estava cheio de obstáculos internos, não apenas externos. Por volta do 7º ou 10º dia, você sentirá uma parede. A excitação inicial desaparecerá e sua mente começará a sussurrar desculpas. Descanse hoje. Não é tão importante assim. Você pode voltar amanhã. Hill ensinou que este é o momento em que o seu comprometimento é testado. Não lute contra essa resistência com força bruta. Supere isso com consistência silenciosa. Cada vez que você decide agir apesar da dúvida, você cria um novo ritmo em sua mente que diz: eu cumpro. Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, que perseverou em milhares de experimentos fracassados porque sabia que cada tentativa o aproximava de seu objetivo. Ao sentir aquela parede, respire fundo, lembre-se do seu objetivo e faça o trabalho. Você não precisa se sentir inspirado, você deve manter sua palavra. Por volta do dia 30, você ficará cara a cara com a segunda parede mais sutil, mas igualmente perigosa: o tédio. A rotina se tornará monótona e você não verá resultados imediatos. Hill alertou que neste momento muitos desistem, não por dor, mas por impaciência. Mas ele também sabia que a grandeza vem da repetição,
da disciplina de seguir em frente quando ninguém está aplaudindo. Imagine plantar uma semente. Você não vê a árvore por um mês, mas cada dia de cuidado a torna mais forte sob a superfície. Hill diria a você: confie no processo. Ative seu sistema, estabeleça seus hábitos, pois a mudança está acontecendo, mesmo que você ainda não veja. Nesta fase, sua mente aprende a encontrar satisfação no esforço, em vez de recompensa imediata. Ao superar esse muro, você se torna alguém que não depende das emoções para seguir em frente. De acordo com Napoleon Hill, no 60º dia, você começará a notar uma mudança profunda. Seus hábitos não serão mais um problema. Eles farão parte de você. Você acordará com clareza como nunca antes, tomará decisões com mais confiança e sua energia será diferente. Hill explicou que este é o momento em que o seu subconsciente começa a aceitar a sua nova identidade. Você não tenta ser disciplinado, você é disciplinado. Você não está perseguindo objetivos, você vive de acordo com seus padrões. Esta mudança não é barulhenta nem dramática. Ele é quieto, poderoso, verdadeiro. Hill viu isso em líderes como Henry Ford, cuja obsessão pela melhoria contínua o levou a revolucionar as indústrias. Use esta fase para fortalecer seus sistemas, corrigir o que não está funcionando, mas nunca parar. Você está na metade do caminho e o impulso que construiu é seu maior aliado. Agora vamos falar sobre a importância da visualização, técnica, que Napoleon Hill considerava essencial. Ele ensinou que a mente não distingue entre o que você imagina vividamente e o que é real. Durante esses 90 dias, reserve um tempo todos os dias para visualizar detalhadamente seu sucesso. Feche os olhos e imagine o momento em que você atinge seu objetivo. Como você se sente? O que você vê ao seu redor? O que você ouve? Hill aprendeu isso com pessoas como Alexander Graham Bell, que visualizou suas invenções antes de construí-las. Esta prática não é fantasia, é programação mental. Ao visualizar seu sucesso, você dá ao seu subconsciente um objetivo claro e ele trabalhará incansavelmente para chegar lá. Faça isso antes de dormir ou no seu tempo livre e você notará como suas decisões diárias se alinham com essa visão. Hill prometeu que a visualização constante transforma sonhos em planos e planos em realidade. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é o gerenciamento do tempo, recurso que ele considerava mais valioso que o dinheiro. Durante esses 90 dias, trate cada hora como um investimento no seu futuro. Hill observou que grandes líderes como John D. Rockefeller foram implacáveis em relação à sua época. Não o desperdiçaram em atividades que não os aproximassem dos seus objetivos. Crie uma programação diária que priorize os 5 pilares: mente, corpo, missão, paz e compromisso. Para manter o foco, use ferramentas como calendário ou lista de tarefas. Hill lhe diria: não deixe o dia controlar você. Você controla o dia. Se uma ação não o aproxima da sua visão, elimine-a sem hesitação. Ao final dos 90 dias, você terá dedicado mais de 2.000 horas à sua transformação. É um esforço que poucos estão dispostos a fazer, mas que o separará dos demais. Agora vamos falar sobre a importância da autoestima, hábito que Napoleon Hill recomendou para se manter no caminho certo. Reserve alguns minutos por semana para verificar seu progresso. Você cumpriu seus 5 pilares? Onde você falhou? O que você pode melhorar? Hill aprendeu com líderes como Charles Schwab que a melhoria contínua exige uma honestidade brutal. Não se culpe pelos seus erros. Use-os como dados para ajustar o sistema. Registre seus pensamentos e use essas lições para fortalecer seu compromisso. Hill ensinou que um homem que não se julga está fadado a repetir seus fracassos. Esta prática o ajudará a atingir seu objetivo e a ver como, passo a passo, você está se tornando a pessoa que sonhou no primeiro dia. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é a criação de um sistema de recompensas. Ele sabia que a disciplina era necessária, mas também entendia que o cérebro responde ao reforço positivo. Durante esses 90 dias, estabeleça pequenas recompensas por atingir suas metas semanais. Por exemplo, se você praticar os 5,
Pilares continuamente durante 7 dias. Descanse um pouco, leia um novo livro ou faça uma atividade que você goste. Hill percebeu que pessoas como Thomas Edison usavam pequenas vitórias para se manterem motivadas. Essas recompensas não devem sabotar o seu progresso. Escolha algo que melhore o seu desenvolvimento e não o distraia. Hill diria: comemore o esforço, não o resultado, porque é o esforço que transforma você. Agora vamos falar sobre a importância da paciência, um princípio que Napoleon Hill considerou essencial. Ele sabia que o sucesso não vem da noite para o dia e que a impaciência é inimiga do progresso. Haverá momentos durante esses 90 dias em que você sentirá que não está se movendo rápido o suficiente. Hill diria a você: confie no processo. Cada ação diária é um investimento que acumula juros ao longo do tempo. Ele viu isso em homens como Abraham Lincoln, que enfrentaram décadas de fracasso antes de alcançar a grandeza. Paciência não é passividade, é a força para continuar quando os resultados ainda não são visíveis. Concentre-se na visão, não no relógio. E lembre-se que a cada dia você está mais perto do seu objetivo. Outro princípio poderoso de Napoleon Hill é a criação de um legado. Ele ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo que você alcança para si mesmo, mas pelo impacto que causa nos outros. Durante esses 90 dias, pense em como suas ações podem inspirar as pessoas ao seu redor, como você pode usar sua transformação para ajudar outras pessoas. Hill observou que líderes como Andrew Carnegie não apenas construíram riqueza, mas criaram sistemas para elevar as gerações futuras. Compartilhe seu progresso com alguém que possa se beneficiar, lhe ensinar uma lição que você aprendeu ou simplesmente viver de uma forma que motive os outros a buscarem a excelência. Hill diria a você: um homem não é grande pelo que tem, mas pelo que dá. Agora vamos falar sobre a importância da adaptabilidade, um princípio que Napoleon Hill valorizava muito. Ele sabia que o caminho para o sucesso não era fácil e que os obstáculos exigiam flexibilidade. Durante esses 90 dias ocorrerão acontecimentos inesperados, um dia agitado, uma emergência, uma mudança de planos. Hill ensinaria você a se adaptar sem desistir. Se você não conseguir completar sua missão de 90 minutos em um dia, faça-a à noite. Se você não pode treinar ao ar livre, faça seus exercícios em casa. Adaptabilidade não é desculpa para a preguiça. É a capacidade de encontrar soluções sem perder o rumo. Hill viu isso em pessoas como Henry Ford, que adaptaram suas estratégias sem sacrificar sua visão. Seja firme no seu compromisso, mas flexível na sua execução, e nunca deixe que um obstáculo o impeça. Outro aspecto fundamental, segundo Napoleon Hill, é a construção da autoconfiança. Ele ensinou que a confiança não é uma dádiva, é uma habilidade que se desenvolve através da ação. Cada vez que você cumpre seus 5 pilares, você está depositando confiança em sua conta pessoal. Hill observou que líderes como Theodore Roosevelt construíram a sua segurança enfrentando desafios e não evitando-os. Durante esses 90 dias, cada pequeno ato de disciplina, acordar cedo, concluir o treinamento, trabalhar em uma missão, é uma prova de que você pode confiar em si mesmo. Hill lhe diria: a confiança não vem dos resultados. Isso vem de saber que você sempre cumpre sua palavra. Ao final dos 90 dias, essa autoconfiança será a sua armadura e a força que o tornará imparável diante de qualquer desafio. Agora vamos falar sobre a importância da simplicidade, princípio que Napoleon Hill enfatizou para evitar a paralisia pela análise. Ele sabia que a complexidade pode ser uma armadilha que impede você de agir. Durante estes 90 dias, mantenham seus sistemas simples. Você não precisa de um plano perfeito ou de ferramentas sofisticadas. Você precisa de clareza e execução. Hill observou que pessoas como John D. Rockefeller tiveram sucesso porque reduziram seus objetivos a passos claros e os seguiram sem hesitação. Sua programação deve ser tão simples que não exija reflexão. 1 hora para a mente, 30 minutos para o corpo, 90 minutos para a missão, 10 minutos de silêncio e um compromisso inegociável.
Hill diria: a grandeza não reside na complexidade, mas na consistência da simplicidade. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a eliminação da autopiedade. Ele ensinou que a autopiedade é o veneno do progresso. Durante estes 90 dias, não caiam na armadilha das desculpas e da vitimização. Hill observou que líderes como Abraham Lincoln, apesar das tragédias pessoais e dos fracassos profissionais, nunca se permitiram sentir pena de si mesmos. Quando sentir que tudo está muito difícil, lembre-se que a dor é temporária, mas a transformação é permanente. Hill lhe diria: você não é uma vítima das circunstâncias, você é o arquiteto do seu próprio destino. Concentre-se naquilo que você pode controlar, suas ações, seus pensamentos, seu esforço, e deixe de lado o que você não pode mudar. Falemos agora da importância da curiosidade, princípio que Napoleon Hill considerava ser o motor da inovação. Ele sabia que os grandes líderes nunca param de perguntar por quê e como. Durante esses 90 dias, cultive uma mentalidade curiosa. Por que você não adquiriu um hábito esta semana? Como você pode melhorar sua concentração? Que novas estratégias você pode tentar? Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, cuja curiosidade o levou a explorar milhares de possibilidades até encontrar uma solução. Use sua hora mental diária para fazer perguntas profundas, desafiar suas suposições e procurar novas maneiras de crescer. Hill diria: a curiosidade é a faísca que acende o progresso, e uma pessoa curiosa nunca estagna. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto importante é criar um senso de urgência. Ensinou que o tempo é um recurso que não pode ser recuperado e que é um grande ato, com a intensidade de quem sabe que cada dia conta. Durante estes 90 dias, viva como se fosse sua última chance de se tornar a pessoa que você deseja ser. Hill observou que líderes como Charles Schwab trabalhavam com uma diligência que os fazia se destacarem em qualquer tarefa. Não deixe seus pilares para amanhã. Faça hoje, agora, com a intensidade de quem sabe que o futuro depende deste momento. Hill lhe diria: um homem que age com diligência não apenas consegue mais, inspira outros a fazerem o mesmo. Agora, vamos falar sobre a importância da autenticidade, princípio que Napoleon Hill valorizava como base de influência. Ele sabia que os grandes líderes não imitam os outros. Eles viviam de acordo com seus próprios valores. Durante esses 90 dias, comprometa-se a ser autêntico em suas ações e decisões. Não persiga objetivos que não combinam com você só porque os outros os valorizam. Hill viu isso em homens como Andrew Carnegie, cuja autenticidade fez dele um líder magnético. Defina o que sucesso significa para você e alinhe seus 5 pilares com essa visão. Hill lhe diria: a autenticidade não cria apenas transparência, dá a você o poder de inspirar outras pessoas com seu exemplo. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é praticar a empatia. Ele ensinou que o verdadeiro sucesso requer compreensão e valorização dos outros. Durante esses 90 dias, reserve um tempo para ouvir as pessoas da sua vida, entender seus pontos de vista e oferecer apoio quando necessário. Hill observou que líderes como Theodore Roosevelt construíram lealdade porque realmente se importavam com os outros. A empatia não é uma fraqueza. É uma ferramenta para construir relacionamentos duradouros que o apoiam em seu caminho. Hill diria a você: um homem que entende os outros não apenas ganha aliados, obter uma perspectiva mais ampla do mundo. Agora vamos falar sobre a importância da ação imediata, um princípio que Napoleon Hill considerou necessário para evitar a procrastinação. Ele sabia que ideias sem ação são apenas ilusões. Durante esses 90 dias, comprometa-se a agir ao tomar uma decisão. Se você decidir treinar, calce os sapatos agora. Se você decidir trabalhar em sua missão, abra seu caderno agora. Hill viu isso em homens como Henry Ford, cuja velocidade de execução o diferenciava da concorrência. A ação imediata cria uma dinâmica que a dúvida não pode impedir. Hill lhe diria: o homem que age agora não apenas se move mais rápido, viva sem o peso das tarefas pendentes.
Outro aspecto fundamental, segundo Napoleon Hill, é a construção de uma mentalidade de abundância. Ele ensinou que o medo da escassez limita o seu potencial, enquanto a crença na abundância abre portas. Durante esses 90 dias, treine sua mente para ver as possibilidades de cada desafio. Hill observou que líderes como John D. Rockefeller não se concentravam no que lhes faltava, mas em como poderiam criar mais valor. Ao encontrar um obstáculo, pergunte-se: como posso usá-lo para crescer? Hill lhe diria: abundância não é o que você tem, é o que você acredita que pode criar. Agora vamos falar sobre a importância da celebração, um princípio que Napoleon Hill considerou crucial para manter o dinamismo dos acontecimentos. Ele sabia que reconhecer suas conquistas, por menores que sejam, fortalece seu comprometimento. Durante esses 90 dias, comemore todas as semanas por ter completado os 5 pilares sem falhar. Não espere até o 90º dia para se sentir orgulhoso. Encontre alegria nisso. Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, que valorizava cada passo em direção às suas invenções. Comemorar pode ser tão simples quanto escrever em seu diário: fiz isso por mais uma semana. Hill diria: celebração não é arrogância, isso é combustível para trabalhos futuros. Outro princípio poderoso de Napoleon Hill é a construção de uma mentalidade global. Ele ensinou que os grandes líderes não se limitam ao seu ambiente imediato. Eles procuram inspiração em todo o mundo. Durante esses 90 dias, expanda sua perspectiva. Leia sobre diferentes culturas, pesquise como outras pessoas superaram desafios, procure ideias que o tirem da sua zona de conforto. Hill viu isso em pessoas como Alexander Graham Bell, cuja curiosidade global o levou a inventar tecnologias revolucionárias. Hill diria a você: o homem que pensa grande não muda, apenas sua vida. Muda o mundo. Agora vamos falar sobre a importância da coerência emocional, um princípio que Napoleon Hill acreditava ser essencial para a liderança. Ele sabia que emoções instáveis poderiam sabotar o seu progresso. Durante esses 90 dias, trabalhe para manter a calma sob pressão. Use seu tempo de silêncio para observar suas emoções sem permitir que elas o controlem. Hill observou que líderes como Abraham Lincoln permaneceram calmos mesmo nos momentos mais sombrios. Quando você se sentir frustrado ou em dúvida, respire e lembre-se do seu objetivo. Hill lhe diria: um homem que controla suas emoções não está apenas vivendo sua vida, lidera outros. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é a criação de um objetivo comum. Ele ensinou que o sucesso é mais significativo quando beneficia os outros. Durante esses 90 dias, considere como sua transformação pode impactar sua comunidade, sua família e sua equipe. Hill viu isso em pessoas como Andrew Carnegie, que usou sua riqueza para criar oportunidades para as gerações futuras. Compartilhe suas lições, inspire outras pessoas com seu exemplo e trabalhe em prol de objetivos que vão além do seu ganho pessoal. Hill diria a você: um propósito compartilhado não apenas lhe dá uma direção, ele lhe dá uma herança. Agora vamos falar sobre a importância da introspecção, princípio que Napoleon Hill considerava a chave para o autoconhecimento. Ele sabia que sem compreender a si mesmo, você não pode liderar a si mesmo. Durante esses 90 dias, use esse período de reflexão para examinar suas motivações, medos e pontos fortes. Hill observou que líderes como Charles Schwab se conheciam tão bem que podiam antecipar as suas próprias fraquezas e transformá-las em pontos fortes. Pergunte a si mesmo: o que me motiva? O que está me impedindo? Hill lhe diria: um homem que se conhece não apenas supera suas limitações, os transforma em combustível. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a prática da gratidão ativa. Ele ensinou que a gratidão não é apenas um sentimento passivo, mas uma ação que muda a sua perspectiva. Durante esses 90 dias, não escreva apenas pelo que você é grato. Siga isto. Se você é grato por seu relacionamento, reserve um tempo para fortalecê-lo. Se você valoriza uma oportunidade, aproveite-a ao máximo.
Hill viu isso em pessoas como Theodore Roosevelt, cuja gratidão pela vida o levou a viver intensamente. Hill diria: a gratidão ativa não apenas deixa você mais feliz, isso o tornará mais eficaz. Agora vamos falar sobre a importância da coragem, o princípio que Napoleon Hill considerava a base de todas as ações significativas. Ele sabia que o medo era inevitável, mas a coragem era uma escolha. Durante esses 90 dias, enfrente seus medos cotidianos, sejam eles falar em público, tomar uma decisão difícil ou correr riscos em sua missão. Hill observou que líderes como Henry Ford agiram apesar do medo, não porque não o sentissem. Cada ato de coragem fortalece sua confiança e enfraquece suas inseguranças. Hill lhe diria: o homem corajoso não é aquele que não tem medo, ele é quem age apesar do medo. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto importante é a criação de um sistema de aprendizagem contínua. Ele ensinou que o conhecimento é o combustível do crescimento, mas apenas quando aplicado. Durante esses 90 dias, tente aprender algo novo a cada semana que o aproxime de sua missão. Pode ser uma habilidade técnica, uma estratégia de liderança ou uma lição de vida. Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, cuja fome de conhecimento o tornava imparável. Hill diria: uma pessoa que está constantemente aprendendo não se adapta apenas às mudanças, cria isso. Agora vamos falar sobre a importância da transparência, um princípio que Napoleon Hill considerou necessário para evitar mal-entendidos. Ele sabia que uma mente clara tomava decisões importantes. Durante esses 90 dias, revise sua visão diariamente para garantir que cada ação seja consistente com ela. Hill observou que líderes como John D. Rockefeller tinham objetivos claros o suficiente para dizer não a qualquer distração. Pergunte a si mesmo: esta ação está me aproximando do meu objetivo? Hill diria: transparência não é um luxo. Isto é necessário para o sucesso. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a prática da responsabilidade pessoal. Ele ensinou que culpar os outros ou as circunstâncias é o caminho para a mediocridade. Durante esses 90 dias, assuma total responsabilidade pelos seus resultados. Se você falhar, não dê desculpas. Procure aulas. Hill viu isso em homens como Abraham Lincoln, que aceitaram as consequências de suas decisões sem reclamar. Hill diria a você: um homem que assume responsabilidades não apenas controla sua vida, inspira outros a fazerem o mesmo. Agora vamos falar sobre a importância da honestidade, princípio que Napoleon Hill considerava a base da confiança. Ele sabia que, sem honestidade, nenhum sucesso duraria. Durante esses 90 dias, comprometa-se a tomar todas as decisões com integridade, mesmo que ninguém esteja observando. Hill observou que líderes como Andrew Carnegie construíram impérios através da consistência de suas palavras e ações. Cumpra suas promessas, seja transparente e viva seus valores. Hill lhe diria: a honestidade não apenas o torna confiável, torna você invencível. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é criar uma mentalidade de serviço. Ele ensinou que o verdadeiro sucesso vem da solução de problemas para os outros. Durante esses 90 dias, concentre-se em como sua missão pode beneficiar outras pessoas. Hill viu isso em pessoas como Charles Schwab, cuja capacidade de servir suas equipes fez dele um líder excepcional. Pergunte a si mesmo: como posso agregar valor à minha comunidade? Hill lhe diria: um homem que serve não apenas tem sucesso, deixa um legado. Agora vamos falar sobre a importância da perseverança, um princípio que Napoleon Hill considerava a marca registrada dos grandes. Ele sabia que os fracassos eram inevitáveis, mas a perseverança os transformou em trampolins. Durante esses 90 dias, comprometa-se a seguir em frente, mesmo quando tudo parecer perdido. Hill observou que líderes como Thomas Edison perseveraram porque viam cada fracasso como um passo em direção ao sucesso. Ao encontrar um obstáculo, lembre-se de que é apenas um teste de sua determinação. Hill lhe diria: a persistência não apenas o levará ao seu objetivo, isso transforma você ao longo do caminho. Outro princípio poderoso de Napoleon Hill
é a prática da humildade. Ele ensinou que os grandes líderes percebem que sempre há mais para aprender. Durante esses 90 dias, mantenha a mente aberta, pronta para aceitar feedbacks e corrigir seus erros. Hill viu isso em homens como Theodore Roosevelt, cuja humildade fez dele um líder respeitado. Ouça os outros, aprenda com seus fracassos e nunca presuma que sabe tudo. Hill lhe diria: humildade não é fraqueza. Esta é a porta para o crescimento. Falemos agora da importância da ação de massas, princípio que Napoleon Hill considerou crucial para superar a inércia. Ele sabia que pequenos passos eram importantes, mas às vezes era necessário um esforço extraordinário para romper barreiras. Durante esses 90 dias, identifique uma área da sua missão onde você possa dar um passo ousado. Um grande projeto, uma decisão arriscada, uma meta que te assusta. Hill viu isso em pessoas como Henry Ford, cuja visão ousada mudou o mundo. Hill lhe diria: a ação em massa não produz apenas resultados. Aumente a confiança em sua capacidade de alcançar o impossível. Outro aspecto fundamental, segundo Napoleon Hill, é a construção de uma mentalidade de excelência. Ele ensinou que a mediocridade é inimiga do sucesso. Durante esses 90 dias, comprometa-se a dar o seu melhor em cada tarefa, por menor que seja. Hill observou que líderes como John D. Rockefeller se destacaram porque prestaram atenção a cada detalhe. Execute seu trabalho em um nível tão alto que inspire outras pessoas. Hill diria a você: a perfeição não é uma atuação, é um hábito que faz você se destacar da multidão. Agora vamos falar sobre a importância da conexão, um princípio que Napoleon Hill valorizava como base para uma influência duradoura. Ele sabia que ninguém alcança a grandeza sozinho. Durante esses 90 dias, construa relacionamentos com pessoas que compartilham sua visão e que o desafiam a ser melhor. Hill viu isso em pessoas como Andrew Carnegie, cuja rede de aliados o ajudou a construir seu império. Encontre mentores, junte-se à comunidade e ofereça valor às pessoas ao seu redor. Hill diria: conexões não abrem apenas portas, eles ajudam você a manter seu sucesso. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a prática da reflexão estratégica. Ele ensinou que o sucesso requer não apenas ação, mas também direção. Durante esses 90 dias, passe algum tempo por semana avaliando se seus esforços estão alinhados com sua visão. Hill observou que líderes como Charles Schwab revisavam constantemente as suas estratégias para permanecerem no caminho certo. Pergunte a si mesmo: estou caminhando em direção ao meu objetivo ou estou apenas ocupado? Hill diria: o pensamento estratégico não apenas economiza tempo, multiplique seus resultados. Agora vamos falar sobre a importância da autoconfiança, princípio que Napoleon Hill considerava a força motriz de toda conquista. Ele sabia que sem acreditar que você teria sucesso, nenhum plano funcionaria. Durante esses 90 dias, cultive uma fé inabalável em seu potencial. Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, cuja crença em suas ideias o levou a superar inúmeros fracassos. Quando surgirem dúvidas, lembre-se de suas vitórias passadas, por menores que sejam, e use sua visualização para aumentar sua confiança. Hill lhe diria: autoconfiança não é arrogância. Este é o combustível que acende seus sonhos. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto importante é a criação de um sistema de responsabilização. Ele ensinou que o compromisso é mais forte quando você o compartilha com outras pessoas. Durante esses 90 dias, encontre um aliado ou grupo que o responsabilize pelos seus 5 pilares. Hill viu isso em homens como Abraham Lincoln, que contavam com conselheiros próximos para ajudá-lo a se concentrar. Compartilhe seus objetivos com alguém em quem você confia e reúna-se semanalmente para avaliar seu progresso. Hill diria: responsabilidade não é controle. Este é um lembrete do seu compromisso. Agora vamos falar sobre a importância da resiliência emocional, um princípio que Napoleon Hill acreditava ser necessário para superar altos e baixos. Ele sabia que o caminho para o sucesso estava cheio de momentos de dúvidas e frustrações. Durante esses 90 dias,
Treine sua mente para ver cada fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Hill observou que líderes como Theodore Roosevelt transformaram a adversidade em força. Ao enfrentar o fracasso, respire, analise o que deu errado e siga em frente com maior determinação. Hill diria: a resiliência emocional não apenas mantém você no jogo, torna você invencível. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é praticar a generosidade. Ele ensinou que dar sem esperar nada em troca cria um ciclo de abundância. Durante esses 90 dias, procure maneiras de ajudar outras pessoas, compartilhando seu conhecimento, oferecendo apoio ou inspirando-se em seu exemplo. Hill viu isso em homens como Andrew Carnegie, cuja generosidade deixou uma marca duradoura. Toda semana faça um ato de generosidade, por menor que seja. Hill lhe diria: a generosidade não apenas enriquece os outros, enriquecer sua alma. Agora vamos falar sobre a importância da determinação, o princípio que Napoleon Hill considerava o fogo que alimenta o sucesso. Ele sabia que sem uma vontade inabalável, nenhum plano sobreviveria. Durante esses 90 dias, comprometa-se a não desistir, por mais difícil que seja o caminho. Hill observou que líderes como Henry Ford enfrentaram críticas e fracassos, mas a sua determinação os tornou imparáveis. Quando sentir vontade de desistir, lembre-se do seu objetivo e diga em voz alta: eu disse 90 dias, não 9. Hill lhe diria: a determinação não apenas o levará ao seu objetivo, isso faz de você alguém que nunca desiste, de acordo com Napoleon Hill. Outro aspecto fundamental é criar uma mentalidade de possibilidade. Ele ensinou que as limitações são apenas crenças que podem ser superadas. Durante esses 90 dias, desafie suas suposições sobre o que é possível. Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, que imaginavam soluções que outros consideravam impossíveis. Ao encontrar um obstáculo, pergunte-se: e se fosse possível? Hill diria: uma mentalidade de oportunidade não abre apenas portas, criar novos mundos. Agora vamos falar sobre a importância da autenticidade na ação, um princípio que Napoleon Hill considerou a chave para a consistência. Ele sabia que agir contra seus valores causa conflitos internos. Durante esses 90 dias, certifique-se de que cada decisão que você tomar reflita quem você é e quem deseja ser. Hill observou que líderes como John D. Rockefeller viviam com integridade, o que os tornava confiáveis. Antes de agir, pergunte-se: isso está de acordo com minha visão? Hill diria: a autenticidade em ação não só lhe dá paz de espírito, te dá poder. Outro princípio poderoso de Napoleon Hill é a prática da atenção plena. Ele ensinou que estar presente em cada momento maximiza a eficácia. Durante esses 90 dias, treine sua mente para se concentrar na tarefa em questão, sem se distrair com o passado ou o futuro. Hill viu isso em pessoas como Charles Schwab, cuja presença em todas as interações fez dele um líder excepcional. Use seu tempo de silêncio para praticar a atenção plena e aplicar essa presença a cada pilar. Hill lhe diria: a atenção plena não apenas melhora o seu trabalho, melhorar sua vida. Agora vamos falar sobre a importância da inspiração, princípio que Napoleon Hill considerava o combustível da alma. Ele sabia que grandes líderes são inspirados por histórias e exemplos que os motivam. Durante esses 90 dias, busque inspiração na vida de quem superou as adversidades. Leia sobre líderes como Abraham Lincoln ou estude os princípios do próprio Hill. Hill diria: inspiração não é um luxo, é a faísca que mantém o fogo aceso. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é criar uma mentalidade para a ação. Ele ensinou que pensar sem ação é um sonho. Durante esses 90 dias, comprometa-se a dar pelo menos um passo, por menor que seja, em direção à sua missão a cada dia. Hill viu isso em homens como Andrew Carnegie, cujas ações constantes o levaram da miséria à riqueza. Não espere para saber todas as respostas, agir e aprender ao longo do caminho. Hill diria: a ação não produz apenas resultados, cria brilho.
Agora vamos falar sobre a importância da confiança coletiva, princípio que Napoleon Hill valorizava como base de grandes equipes. Ele sabia que o sucesso exigia cooperação. Durante esses 90 dias, construa a confiança das pessoas ao seu redor sendo confiável, respeitoso e comprometido. Hill observou que líderes como Theodore Roosevelt inspiravam lealdade porque tratavam os outros com respeito. Hill lhe diria: a confiança coletiva não apenas fortalece seus relacionamentos, fortalecer sua missão. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a prática da reinvenção. Ensinou que a mudança é constante e que os grandes se reinventam para se adaptarem. Durante esses 90 dias, esteja aberto para abandonar velhas formas de pensar e agir que não lhe servem mais. Hill viu isso em pessoas como Henry Ford, que se reinventou para liderar uma indústria em mudança. Pergunte a si mesmo: que parte de mim precisa evoluir? Hill diria: reinvenção não é perda, isto é evolução. Agora vamos falar sobre a importância da paixão, princípio que Napoleon Hill considerava a força motriz da ação. Ele sabia que sem paixão o esforço se torna insustentável. Durante esses 90 dias, encontre uma forma de conectar os 5 pilares àquilo que você ama. Hill observou que líderes como Thomas Edison trabalharam incansavelmente porque amavam o que faziam. Torne sua missão emocionante e use essa paixão para superar momentos difíceis. Hill diria a você: a paixão não apenas move você, te torna inesquecível. Segundo Napoleon Hill, outro aspecto importante é criar uma mentalidade influente. Ele ensinou que o verdadeiro sucesso é medido pela mudança que você cria no mundo. Durante esses 90 dias, concentre-se em como o seu trabalho pode deixar uma marca positiva. Hill viu isso em homens como Andrew Carnegie, cuja visão ia além da riqueza pessoal. Pergunte a si mesmo: como posso fazer a diferença? Hill diria a você: uma mentalidade impactante não apenas eleva sua vida, levante todos ao seu redor. Agora vamos falar sobre a importância da perseverança, princípio que Napoleon Hill acreditava ser a chave para superar qualquer obstáculo. Ele sabia que os grandes não são os mais talentosos, mas os mais consistentes. Durante estes 90 dias, mantenha os seus 5 pilares independentemente das circunstâncias. Hill observou que líderes como John D. Rockefeller tiveram sucesso porque nunca se desviaram do seu sistema. Quando a vida ficar complicada, lembre-se de que a perseverança é o seu superpoder. Hill diria: a persistência não leva apenas ao sucesso. Isso faz de você alguém em quem outras pessoas confiam. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a prática da introspecção ativa. Ele ensinou que a reflexão não basta. Você deve agir de acordo com o que descobrir. Durante esses 90 dias, utilize suas reflexões semanais para identificar padrões e fazer mudanças imediatas. Hill viu isso em pessoas como Charles Schwab, cuja capacidade de corrigir erros rapidamente o tornou único. Hill lhe diria: a introspecção ativa não apenas o torna melhor, mantém você um passo à frente. Agora vamos falar sobre a importância da visão de longo prazo, um princípio que Napoleon Hill considerou necessário para evitar distrações. Ele sabia que os grandes líderes olham para além do presente. Durante esses 90 dias, mantenha a visão de quem você quer ser daqui a 5 ou 10 anos e use essa imagem para orientar suas decisões diárias. Hill observou que líderes como Abraham Lincoln agiram com um propósito que transcendia o momento. Hill diria: uma visão de longo prazo não fornece apenas uma direção, isso lhe dá força para superar o temporário. De acordo com Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é a criação de uma mentalidade de aprendizagem. Ele ensinou que toda experiência, boa ou ruim, é uma lição. Durante esses 90 dias, trate cada dia como uma oportunidade de aprender algo novo sobre você, sua missão ou o mundo. Hill viu isso em pessoas como Thomas Edison, cuja mentalidade de aprendizagem o levou à inovação constante. Hill diria: uma mentalidade de aprendizagem não apenas torna você mais inteligente, isso o torna mais forte. Agora vamos falar sobre
A importância da autenticidade na comunicação, princípio que Napoleon Hill considerou a chave para influenciar. Ele sabia que palavras autênticas tinham poder. Durante estes 90 dias, fale honestamente, consigo mesmo ou com os outros. Hill observou que líderes como Theodore Roosevelt eram inspiradores, porque as suas palavras refletiam as suas ações. Hill lhe diria: a autenticidade na comunicação não apenas gera confiança, construir um legado. Outro princípio poderoso de Napoleon Hill é a prática da ação disciplinada. Ele ensinou que a disciplina não consistia apenas em fazer a coisa certa, mas também em fazê-la na hora certa. Durante esses 90 dias, estruture seu dia para maximizar sua produtividade, priorizando seus pilares durante os momentos de maior energia. Hill viu isso em homens como Andrew Carnegie, cuja disciplina em fazer as coisas o tornava imbatível. Hill lhe diria: a ação disciplinada não produz apenas resultados, cria um padrão de excelência. Agora vamos falar sobre a importância da comunidade, um princípio que Napoleon Hill acreditava ser essencial para o crescimento. Ele sabia que cercar-se de pessoas alinhadas com a sua visão multiplica o seu sucesso. Durante esses 90 dias, encontre uma comunidade que te inspire e desafie. Hill percebeu que líderes como Henry Ford criaram equipes que compartilhavam sua paixão. Participe de grupos, participe de eventos ou crie seu próprio círculo de apoio. Hill lhe diria: a comunidade não apenas eleva você, torna você imparável. De acordo com Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é criar uma mentalidade de gratidão. Ele ensinou que a gratidão muda a sua perspectiva e atrai mais bênçãos. Durante esses 90 dias, escreva algo pelo qual você é grato todos os dias e use essa gratidão para alimentar sua motivação. Hill viu isso em pessoas como John D. Rockefeller, cuja gratidão o manteve concentrado. Hill lhe diria: a gratidão não apenas deixa você mais feliz, torna você mais poderoso. Falemos agora da importância da ação estratégica, um princípio que Napoleon Hill identificou como crucial para maximizar o impacto. Ele sabia que não bastava trabalhar duro. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Durante esses 90 dias, avalie continuamente se seus esforços estão produzindo os resultados desejados e ajuste sua abordagem, se necessário. Hill observou que líderes como Charles Schwab tiveram sucesso porque combinaram esforço com estratégia. Hill diria: agir estrategicamente não apenas economiza tempo, multiplique seu sucesso. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a prática da confiança no processo. Ele ensinou que o sucesso é uma jornada, não um destino. Durante esses 90 dias, confie que cada ação diária o aproxima do seu objetivo, mesmo que não veja resultados imediatos. Hill viu isso em homens como Abraham Lincoln, cuja crença no processo levou à grandeza. Hill lhe diria: confiar no processo não apenas mantém você focado, lhe dá paz de espírito. Agora vamos falar sobre a importância da autenticidade na liderança, um princípio que Napoleon Hill valorizava como base para uma influência duradoura. Ele sabia que os grandes líderes inspiram porque são autênticos. Durante esses 90 dias, viva sua vida com autenticidade, tomando decisões que reflitam seus valores mais profundos. Hill observou que líderes como Theodore Roosevelt ganharam respeito porque viviam com integridade. Hill lhe diria: a liderança autêntica não apenas eleva você, levante todos ao seu redor. De acordo com Napoleon Hill, outro aspecto poderoso é a criação de uma mentalidade de abundância emocional. Ele ensinou que as emoções positivas multiplicam a energia. Durante esses 90 dias, cultive emoções como alegria, gratidão e esperança, mesmo nos momentos difíceis. Hill viu isso em pessoas como Andrew Carnegie, cuja atitude positiva fez dele um líder magnético. Hill lhe diria: uma mentalidade de abundância emocional não apenas o torna mais forte, isso o torna contagioso. Agora vamos falar sobre a importância da ação consistente, princípio que Napoleon Hill considerava a base de todas as conquistas. Ele sabia que a consistência separa os sonhadores dos empreendedores. Durante esses 90 dias,
Mantenha seus 5 pilares de forma confiável, independentemente das circunstâncias. Hill observou que líderes como Thomas Edison alcançaram o impossível porque nunca pararam. Hill diria: ações consistentes não geram apenas resultados. Crie uma vida extraordinária. Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a prática da visualização criativa. Ele ensinou que imaginar seu sucesso em detalhes programa sua mente para alcançá-lo. Durante esses 90 dias, reserve um tempo todos os dias para visualizar não só o resultado, mas também o processo. Como é trabalhar na sua missão? Como você supera os desafios? Hill viu isso em pessoas como Henry Ford, cuja visão clara o levou a revolucionar a indústria. Hill lhe diria: a visualização criativa não apenas motiva você, te guia. Agora vamos falar sobre a importância da responsabilidade pessoal. Um princípio que Napoleon Hill acreditava ser essencial para o comprometimento. Ele sabia que ser responsável por si mesmo era a base da disciplina. Durante esses 90 dias, crie um sistema para acompanhar os 5 pilares, seja um calendário, um aplicativo ou um diário. Hill observou que líderes como John D. Rockefeller usam dados para se manterem no caminho certo. Hill lhe diria: a responsabilidade pessoal não apenas garante a integridade, mantém você em movimento. De acordo com Napoleon Hill, outro aspecto fundamental é o desenvolvimento de uma mentalidade de liderança. Ele ensinou que liderar a si mesmo é o primeiro passo para liderar os outros. Durante esses 90 dias, tome cada decisão com mentalidade de líder, responsável, estratégico, inspirador. Hill viu isso em pessoas como Charles Schwab, cuja capacidade de liderar sozinho fez dele um líder excepcional. Hill diria: uma mentalidade de liderança não apenas eleva você, isso faz de você um farol para os outros. 90 dias podem mudar sua vida. Se você está pronto para uma mudança, inscreva-se para mais conteúdo desse tipo e comente a palavra disciplina. Se você vai começar hoje.